Ninguém me ligando. Ei? Ei, a paz do Senhor! Ei, tudo bem com você? Então, não, eu tinha te ligado antes, que bom que você retornou. É para você acompanhar a EBD com a gente. Sim, aqui na minha igreja nós temos EBD para todas as idades. Sim, de 0 a 70, 80, 90 anos. Tem turma para todo mundo. E eu queria te convidar a assistir a aula dos pré-adolescentes, de 11 a 12 anos. Não, vai ser muito legal. Hoje, eles vão aprender o que é preciso para ser salvo. Você sabe o que é preciso para ser salvo? Ah, então vem assistir para descobrir. Tá bom, tô esperando você, tá bom? Tá, tchau, tchau. A paz do Senhor para adolescentes, bom dia. É muito bom estar com vocês nessa manhã de domingo, o qual o Senhor preparou para mim e para você. Olha, eu sei que você é um pré-adolescente e que você acordou agorinha, então que você está com muito sono. Então, se espreguiça aí para todo o cansaço, todo o sono sair, para que você preste bastante atenção nessa aula aqui, ok? Para começarmos a nossa aula, pegue a sua Bíblia, a sua revista, o papel, uma folha que eu te pedi lá no WhatsApp, caneta e não esqueça da sua oferta, porque a nossa aula começou! Então, para que nós venhamos ter um aproveitamento muito especial, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele dirija esta aula, para que Ele controle, para que Ele fale ao seu coração nesta manhã. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo aí na sua casa. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e eu quero te louvar por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Senhor, ajude-nos a compreender a sua mensagem. Faz uma obra no nosso coração, convence, Senhor, porque nós sabemos que é só o Senhor que pode fazer isso, Pai. Ó Deus, que não apenas a mente dele, Senhor Deus, seja alimentada, mas que o coração dele seja alimentado, Senhor Deus, por Tua palavra, para que eles sejam transformados. Ah, Deus, faça uma obra nesta manhã, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém! Olha, eu estou muito feliz porque nós iniciamos mais uma lição. E para iniciarmos o estudo da lição, eu convido você a abrir a sua Bíblia na página 299. Para quem não possui a nossa Bíblia devocional, que é esta aqui, que nós fazemos a leitura todos os dias juntos com a nossa família. Você que não possui a nossa Bíblia pode abrir em João 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Depois nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 18. João 3, do versículo 1 ao versículo 7 e depois o 16, o 17 e o 18. Havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fizeste se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar na barriga de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. E Jesus disse: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem sabes para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso?
Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Agora, o versículo 16 até o versículo 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Amém. Agora abra a sua revista na lição de número 4. O título é o seguinte: Jesus e Nicodemos. Jesus e Nicodemos. O primeiro tópico diz assim, uma visita especial. Vamos ler todos juntos? Nicodemos era um homem nobre e provavelmente rico em Jerusalém. Ele era um mestre da lei, isto é, um profundo conhecedor das Escrituras, fazia parte do grupo dos fariseus e era membro do Sinédrio. Os fariseus eram um grupo de homens muito comprometidos em guardar os mandamentos de Deus. Eles perseveravam os costumes judaicos e mantinham a fé do povo que vivia no Messias. Eles tinham uma grande preocupação em permanecer puros diante de Deus e por isso eram rigorosos com as regras e com os rituais de purificação. O Sinédrio era um conselho formado apenas por homens judeus, influentes no templo, que seguiam a lei. Esses conselhos eram responsáveis pela tomada de decisões na cidade e por julgamentos de causas sociais e religiosas, como se fosse um tribunal. Em outras palavras, Nicodemos era um homem altamente respeitado na sociedade israelita da época. Ele pediu para se encontrar à noite com Jesus. João 2,23 diz que, em Jerusalém, muitos começaram a crer em Jesus por causa dos seus milagres. Talvez Nicodemos estivesse incluído dentre estes. No entanto, ele marcou um encontro secreto com o mestre que Deus enviou. Bom, primeiramente, o que nós aprendemos na leitura desta parte da lição? O homem, ele possui uma necessidade de conhecer a Deus. É como se dentro do homem, dentro da pessoa, tivesse um vazio, um buraco muito grande, onde as pessoas tentassem preencher porque elas estão distantes de Deus. Tainara, não entendi. Sabe? Dentro de mim e de você, existe uma vontade de conhecer a Deus, porque Ele foi quem criou cada um de nós. Mas, quando nós estamos distantes de Deus, esse vazio que nós sentimos na nossa alma, nós tentamos preencher com outras coisas. As pessoas tentam preencher com relacionamentos, namora aqui, namora ali, namora outra pessoa. As pessoas tentam preencher com dinheiro, com a ganância. Não, eu quero, eu vou comprar, eu vou ter. E ela acha que a fonte da alegria dela, que a fonte da satisfação, o que vai tampar esse vazio vai ser a riqueza. As pessoas fazem isso com os animais. Não, eu vou ter muitos animais. As pessoas fazem isso com outras pessoas. Não, meu amigo, ela investe tudo na amizade. Ela investe tudo num telefone, numa roupa, em coisas fúteis. E ela vai tentando tampar esse vazio que existe dentro dela. Mas essas coisas que as pessoas tentam colocar para preencher esse vazio nunca vai preencher. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Nicodemos, incrivelmente, era um homem muito importante em Israel. Ele era um homem de muito conhecimento. Era aquela pessoa que a gente acha assim, é o crânio ambulante. Tudo que você perguntasse, Nicodemos saberia responder. As pessoas respeitavam muito Nicodemos e fazia dele uma pessoa muito importante mesmo na sociedade. Tanto que ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse um tribunal, onde as pessoas eram julgadas, as questões da lei, onde questões eram debatidas.
E Nicodemos era um dos conselheiros do Sinédrio. Ele era uma pessoa de muito conhecimento. Mas o conhecimento de Nicodemos não foi suficiente para suprir esse vazio que existia nele. Então, o que Nicodemos fez, gente, para conseguir entender se Jesus era o Messias e se Jesus poderia suprir aquele vazio que existia dentro dele? Ele foi falar com Jesus. Nicodemos, nesta manhã, vai nos ensinar algo muito importante. Mas nesse tópico, entenda, não existe nada neste mundo que vai suprir o vazio que existe dentro dos seres humanos. Nada, 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 nada. Você, caro pré-adolescente que está me ouvindo nesta manhã, você pode passar a sua vida toda tentando criar coisas, tentando, não, eu vou jogar um jogo novo que chegou agora, não, eu vou fazer isso, eu vou viajar para tal lugar porque eu quero ser feliz, para suprir esse vazio. E eu quero te informar, nada nesse mundo pode suprir esse vazio, porque esse vazio da alma só pode ser satisfeito por Deus. Então, Nicodemos, ele foi inteligente, ele queria saber, né? Então, ele foi falar com Jesus. Falar o quê com Jesus? Vamos descobrir no próximo tópico. Uma conversa franca com Jesus sobre o reino de Deus. Jesus, em todo o seu ministério, vivia cercado de multidões. Centenas e centenas de pessoas ouviam as suas pregações e ensinamentos. Nessa história, porém, vemos o Salvador dedicando a pregar para apenas um ouvinte, Nicodemos. E nessa passagem, Jesus Cristo ensinou profundas verdades espirituais. Primeiro, sobre o reino de Deus. As profecias e metáforas do Antigo Testamento sobre o Salvador prometido o apontavam como rei. Jesus é o rei, descendendo do rei Davi. Na época, Israel estava subjugado ao Império Romano, de modo que a maioria dos judeus tinha uma expectativa política sobre a vinda do Messias. Eles não eram mais um povo livre, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então eles achavam que o Messias viria e libertaria eles. Eles criam que o Cristo iria restaurar a independência e a força do reino de Israel, como nos dias de Davi. Quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas tiveram dificuldade para crer nele como Cristo, porque ele cresceu como um menino. Cresceu em uma aldeia simples, em uma família pobre. Não era um guerreiro, nem mesmo um príncipe, tampouco um diplomata. Deus contrariou as expectativas humanas ao invés de restabelecer o antigo reino de Israel. Ele implantou o seu próprio reino. Glória a Deus. E o reino de Deus possui características próprias. Primeira característica, não é material. Segunda característica, não é partidário. Terceira característica, preza pela justiça. Este é o reino de Deus. E a segunda lição que Jesus ensinou para Nicodemos foi sobre o novo nascimento. Leia aí na sua revista. Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos era engajado com as causas israelitas. Certamente participava de clamores pela restauração de Israel. Ele tinha uma expectativa da chegada do reino. Jesus responde às questões da sua alma, expandindo a revelação. Ele ensina que o reino esperado já está ao alcance dos homens, mas para fazer parte dele seria necessário um processo de transformação chamado novo nascimento. Tal ensinamento deixou o mestre da lei confuso. Como se o Windows travasse assim, Ele sabia que era impossível um homem nascer novamente. Jesus destacou que falava de um novo nascimento espiritual e criticou Nicodemos por não saber essa doutrina que estava revelada nos textos proféticos.
Nascer novamente da água e do Espírito significa ter a maneira de pensar, o coração e o caráter transformado pelo conhecimento da palavra. Somente a partir deste processo, uma pessoa pode experimentar o reino de Deus. Gente, Nicodemos foi falar com Jesus e ele foi lá, não, esse vai ser a pessoa que vai libertar Israel, será? Que vai restituir o reino, a grandeza de Israel? Então ele estava interessado nessas questões e Jesus foi muito mais profundo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, Nicodemos, essa conversa de Jesus com Nicodemos, é Jesus ensinando sobre o reino de Deus. Porque Nicodemos achava que era o reino de Israel, mas Jesus falou sobre o reino de Deus. E ele disse, olha, o reino de Deus ele não é material. O reino de Deus não é perecível como esse de Israel, que está subjugado ao domínio romano. Não! O reino de Deus é o maior império que existe na face da terra, que nunca foi visto de tão grande que é. O reino de Deus não pode ser vencido. O reino de Deus é o maior que existe ou já existiu. O reino de Deus é eterno e lá não tem tristeza e nem dor. É um lugar onde os seres humanos nunca nem sonharam em estar, de tão maravilhoso que é. O reino de Deus também não é partidário. Não é o reino dos romanos, o reino dos gregos, o reino de Israel. É o reino dos filhos de Deus. E os filhos de Deus que vêm de todos os povos e nações do mundo. No reino de Deus tem prazer pela justiça. Lá no reino de Deus não existe injustiça, acepção de pessoas. O reino de Deus é justo. O reino de Deus é perfeito. Lá no céu, lá no reino de Deus, a justiça prevalece. Nós também aprendemos aqui, e foi nesse ponto que Nicodemos mais ficou surpreso, um novo nascimento. Eu fico imaginando na hora que Jesus fala com Nicodemos, olha Nicodemos, você quer ir para o reino de Deus? Esse reino tão maravilhoso que eu acabei de te falar? Então você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, como assim nascer de novo? Quê? Eu? Aí eu fico imaginando a cabeça de vocês também, né? Na hora que Jesus falou isso. Vocês igual Nicodemos. Como assim? Eu vou nascer, eu sou grande desse jeito, já sou maior que a minha mãe, aí eu vou voltar para a barriga da minha mãe, depois nascer de novo, aí eu vou nascer uma pessoa melhor, sem pecado. Não, obviamente que não. Que tolice! Um príncipe de Israel, uma pessoa com tanto conhecimento, falou. Jesus mostrou para Nicodemos que a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, já revelava o novo nascimento. Lá em Jeremias, o Senhor falou que nos daria um coração de carne e tiraria esse coração de pedra. E esse coração de carne iria se voltar para Deus, ia querer fazer a vontade de Deus, coisa que o coração de pedra não podia fazer. Então Jesus ficou maravilhado. Como, Nicodemos, você é um homem tão sábio, não entende sobre as grandezas de Deus, sobre os mistérios de Deus? E se você também ainda não entendeu o que é o novo nascimento, eu vou falar para vocês. Pensem comigo. O novo nascimento é nascer de novo. É como você ser recriado. Como assim ser recriado? Antes do Espírito Santo fazer uma obra no seu coração e você aceitar a Jesus como seu Salvador, você tinha prazer em fazer as coisas do mal. Eu não. Eu sou santo, eu sou puro. Eu não gostava de fazer o pecado. Sim, você foi nascido em pecado. Talvez você que ainda não aceitou Jesus, você é ainda. Você ainda sente prazer em fazer as coisas do mal. Você não se importa com a vontade de Deus. É um coração de pedra. Que está, a vontade de Deus está aqui e a pessoa está indo para bem longe, E esse coração de pedra que não quer nenhum tipo de relacionamento com o Senhor, que está longe da vontade do Senhor, ele é recriado. Como?
O Espírito Santo, através da palavra, opera uma obra nesse coração e ele nasce de novo, uma recriação. Aquele coração que queria ficar distante do Senhor, que não queria nada com Deus, e eu só quero pecar, eu quero fazer a minha própria vontade. Ele então se inclina, ele olha, não, agora eu quero fazer a vontade de Deus. Ele nasceu de novo, ele foi recriado. O Espírito Santo fez uma obra, mostrou, você tem pecado, você precisa de Deus. Então essa pessoa fala, eu quero servir a Deus. Tainara? Mas a pessoa que nasceu de novo, então ela nunca vai pecar? Não é bem assim. Mas sabe qual é a diferença de uma pessoa que nasceu de novo e uma pessoa que não nasceu de novo? A pessoa que nasceu de novo, quando ela pecar, ela vai sentir tristeza porque ela quer fazer a vontade de Deus. O que eu fiz? Pequei contra o Senhor, me perdoe. Mãe, eu pequei contra a senhora, me perdoa também. E ela não vai querer continuar a fazer aquelas coisas. Mas a pessoa que tem um coração endurecido, a pessoa que não nasceu de novo, não. Ela vai pecar e tá tudo bem. Ela vai continuar a vida dela. Às vezes, se o pecado que ela fez gerar alguma consequência para ela imediata, por exemplo, ela mentiu, a mãe bateu, aí ela fica triste porque a mãe dela bateu, mas não porque ela se arrependeu do pecado dela. E essa é a grande diferença. E então você pode me perguntar, mas que palavra é essa que o Espírito Santo usa para me convencer do meu pecado? Eu preciso saber, porque eu preciso saber como ser salvo. Então vamos descobrir no próximo tópico, que diz assim: Deus amou tanto que entregou o seu Filho. Leiamos todos juntos. Nicodemos e os hebreus, em geral, oravam e esperavam a redenção dos judeus. O plano de Deus era maior, salvar todo mundo. Deus usou o povo de Israel para abençoar e resgatar todos os povos da terra. Embora os judeus estivessem sob o controle dos romanos, sendo explorados e sofrendo abusos de várias maneiras, isso não representava uma prioridade para Deus. O Senhor via toda a humanidade perdida em condições de morte, escravizados pelo pecado. Todos os homens e mulheres precisavam ser salvos do mais terrível perigo, a separação eterna de Deus. Jesus explicou 3 verdades centrais sobre o ser humano para o Nicodemos. Todos os homens estão na mesma condição. Nas palavras de Jesus fica claro que todos os seres humanos, pequenos, grandes, ricos, pobres, religiosos ou não, estão na mesma situação, separados de Deus por causa do pecado. Segundo, o reino de Deus tornou-se acessível por causa da iniciativa de Deus. Deus amou todos os seres humanos de uma forma tão tremenda e intensa que enviou Jesus para sofrer a penalidade do pecado em nosso lugar. A morte. O Filho de Deus foi enviado para vencer o poder do pecado com a sua vida, santidade e autoridade. O amor de Deus, sua vontade, seu envolvimento com a humanidade foi o fator decisivo para que houvesse uma oportunidade de redenção. Não há nada que o ser humano não possa fazer para tornar-se digno desse amor. Deus nos amou simplesmente, e isso se chama graça. Deus chamou simplesmente, e isso se chama graça. Terceiro, uma decisão necessária. O novo nascimento é um processo de transformação da vida através da palavra e do Espírito Santo. Embora tal processo não possa ser executado por força humana, ele começa com uma decisão do coração. O novo nascimento só pode acontecer quando o ser humano abre o seu coração para Deus e crê em Jesus como Salvador. A fé é indispensável. Não há salvação sem fé. O perdão dos pecados está disponível para todos os que creem em Jesus como Salvador. É preciso fazer uma escolha, uma decisão precisa ser tomada. A Bíblia não registra se aquela noite Nicodemos reconheceu Jesus como Salvador, mas sabemos que na ocasião de sua morte, Nicodemos se ajuntou a José de Arimateia, outro importante homem de Deus em Jerusalém.
Juntos, eles pediram autorização a Pilatos para cuidarem do corpo de Jesus. Usando cerca de 35 quilos de óleos e especiarias, eles prepararam o corpo de Jesus e enterraram com dignidade e honra em um túmulo novo, onde ninguém havia sido colocado. Olha, lendo esse texto, nós podemos perceber que as pessoas daquela época elas não tinham entendido ainda. Enquanto aquelas pessoas estavam esperando um Messias que libertaria o povo dos romanos, Jesus veio libertar todo mundo do maior problema que existia, do maior problema que ainda existe. Eles achavam terrível estar sob o domínio dos romanos. Eles ficavam revoltados, entristecidos. Terrível, horrível estar sobre os domínios dos romanos. Mas, para Deus, terrível, horrível, triste era eles estarem sob o domínio do pecado, separados de Deus. Hoje em dia, não é diferente. Hoje em dia, as pessoas não querem guerra, elas querem paz e elas lutam por isso. E elas esperam que isso acabe. E elas acham que a solução do problema do mundo é parem as guerras, paz mundial. Ou as pessoas querem que parem as queimadas na Amazônia. Elas acham que isso vai resolver o problema do mundo todo. As pessoas querem cura para todas as doenças. Sim, guerra, doença, queimada são coisas ruins, mas essas coisas não são piores do que o seu pecado pré-adolescente. Essas coisas são ruins para o planeta? São. Mas o seu pecado separa você de Deus. E é isso que as pessoas daquela época não conseguiam entender. Que o domínio do pecado não era pior do que o domínio dos romanos. Pré-adolescente, nada nesse mundo se compara. Nada, nenhuma dor, nenhuma tristeza se compara com a dor, com a terrível ficar distante do Senhor, afastado da glória de Deus. E não pense você que você está excluído disso. Se você, caro pré-adolescente, ainda não nasceu de novo, você está separado da presença de Deus, porque o Deus Santo, Ele não pode nem sequer contemplar, olhar o pecado. Ele não pode, porque Ele é santo. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados, foram da glória de Deus, da presença de Deus. Nicodemos tinha uma curiosidade. Então, como se ajuntar novamente com a presença de Deus? O que fazer? O que você, pré-adolescente, pode fazer? Porque essa condição de pecador é terrível, eu sei. É um peso junto com um vazio que ninguém pode explicar. Então, o que fazer, Tainara? Jesus é a única resposta e é a única solução. Nicodemos percebeu e ele foi até Jesus. E ele conversou com Jesus e Jesus explicou e ele viu. Nós não sabemos se ele se converteu ou não, como diz a revista. Mas nessa manhã, você, pré-adolescente, tem a oportunidade de escrever na história que você tomou a decisão, que você nasceu de novo. Jesus, ele não tinha pecado, ele não tinha culpa, ele era inocente. E ele veio ao mundo para salvar a mim e a você. E ele morreu numa cruz. E lá na cruz, ele disse, está consumado, está acabado, ele levou sobre ele todos os pecados. Então você pode, nesse momento, estar se perguntando, então, como acabar com esse vazio que existe dentro de mim? Como fazer parte desse reino tão maravilhoso que é o reino de Deus? E como nascer de novo? A palavra de Deus diz bem assim, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Deus, que veio ao mundo para te salvar, e acreditar nele de todo o seu coração, você pode ser salvo. Ah, então tá bom. Então, Jesus, nesse momento,
você pode entregar a sua vida a Jesus e proclamar com a sua voz que Ele é o seu Salvador. Eu vou dar um momento para que você faça isso. Mas você vai fazer isso porque você merece ser salvo? Você é uma pessoa muito importante para ser salva? Não. Não é porque você merece. É porque Jesus pagou um alto preço por você. Sabe por quê? Que você pode ser salvo nesse momento? Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho, para que se você crer, você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. João 3,16. E quando você entregar a sua vida a Jesus, confessar com a sua boca que Ele é Deus e acreditar de todo o seu coração, Deus não vai olhar mais para você e não conseguir contemplar você, ai, pecador. Não. Deus vai olhar para você e vai ver em você o sangue do Filho dele que foi derramado na cruz. Então Deus vai amar-nos. Lembra da aula passada? Que dizia que quem não aceitou a Jesus ainda é criatura. Mas aqueles que aceitaram, que confessaram com a sua boca, que acreditaram com o seu coração, esses se tornaram filhos. Deus vai olhar para você, ver o sangue do Filho dele, e você se tornará um filho de Deus por adoção. Não existe nenhum conhecimento nesse mundo, nenhuma riqueza nesse mundo, nada nesse mundo que vai suprir esse vazio que existe aí dentro de você. Mas nesse momento, eu estou te mostrando quem é o único que pode te salvar, que pode te dar alegria completa, que pode satisfazer a sua alma. E o nome dele é Jesus. E se você quiser recebê-lo agora, em seu coração, você pode fechar os seus olhos e confessar. E você pode falar, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor. Senhor Jesus, eu desejo ser salvo, eu creio de todo o meu coração que o Senhor veio ao mundo e morreu por mim para me salvar. Vamos orar todos juntos nesse momento. Senhor Deus, nesse momento, eu creio que o Senhor está operando uma obra no coração dos pré-adolescentes. Eu creio, Senhor Jesus, que eles podem ser salvos, se confessarem que o Senhor é Deus e acreditar de todo o seu coração. Pai, faz uma obra no coração deles nesse momento. Ó Espírito Santo, faça uma obra no coração, de transformação no coração dele, para que eles nasçam de novo, ó Espírito Santo. Porque essa obra não é minha, não é as minhas palavras que irão convencer, mas o Senhor que penetra a alma e o espírito é quem pode convencer os pré-adolescentes, os visitantes e tantos outros que estão nos ouvindo nesse momento. Faça uma obra, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Como Nicodemos, nós precisamos ir até Jesus para que esse vazio que existe dentro de nós seja satisfeito, seja acabado. Amém? Bom, agora chegou um momento muito especial, que é o momento das nossas ofertas. Então, se você tem uma oferta, se você separou a oferta, você pode, neste momento, estar ofertando. Olha, isso aqui é dinheiro de papel e moeda, Tainara. Não tem como eu jogar aí na tela para você. Não tem como eu fazer assim, né? O que você pode fazer? Você pode fazer pelo PicPay aqui, pelas contas bancárias, ou você pode colocar essa oferta dentro de um pote, de um envelope, de um cofre, e quando você vier até a igreja, nada desastrado, você pode trazer a sua oferta e entregar ao tesoureiro, tá bom? Eu vou dar um minutinho para que vocês possam ofertar. Pra dizer que Tu és o Senhor, Teu reino é sempre eterno. Amém. Aqueles que conseguiram ofertar, Deus abençoe você. Vamos estar orando para encerrar a nossa aula, tá bom?
Senhor Deus, muito obrigada por esta aula, muito obrigada por este dia. Abençoa a vida de cada um dos pré-adolescentes, tragam eles, ó Pai, à noite em segurança. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.